Olá, senhores, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, sou o autor da ideia legislativa que institui o 14º salário emergencial. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse tema, teve novidades e eu quero trazer para você aqui hoje, tá bom? Antes eu vou te pedir para se inscrever. A partir desse canal eu consigo fazer com que ideias como essa tornem-se realidade. Foi a partir desse canal que eu consegui levantar 100 mil votos e os canais parceiros também, os meninos do quarteto, foi através dos canais do YouTube que a gente conseguiu levantar 100 mil votos para que essa ideia ganhasse força e eu pudesse chegar até os políticos. E quando eu chego a eles, eles olham o número de inscritos sim, isso faz toda a diferença. Então é por isso que é importante que você se inscreva no canal, tá bom? Então, se você não sabe o que é 14º, eu vou te explicar. Tá? Às vezes você chegou no canal, é novo, eu vou te explicar o que é. O governo antecipou o 13º salário para os aposentados e pensionistas. O fato é que esse dinheiro já foi todo consumido para se socorrer da pandemia. Você, aposentado e pensionista, que faz parte do grupo de risco. No mês de dezembro, você já não vai ter mais o seu 13º. Então, pensando nisso, eu estudei o regimento interno do Senado, redigi o texto e protocolei no E-Cidadania, que é um portal que qualquer cidadão pode ir lá e constituir uma ideia. Mas eu fiz ela com toda a técnica para que ela tivesse força e fundamento suficiente para que eu pudesse chamar a atenção da Câmara, do Senado e também do Presidente da República. Então foi feita com fundamentos e argumentos difíceis de questionar. Então, esse é o motivo de ter ganhado tanta força, mesmo vindo de um cidadão comum, que sou eu. Ok, depois que eu protocolei a ideia e que ela ganhou força, eu cheguei até o presidente da CDH. Eu procurei quem era o presidente da CDH, quem seria o responsável pelo projeto, e graças a Deus, Paulo Paim, que é o senador responsável por isso, é um defensor dos aposentados. E eu sabia disso. Fui até ele e através desse canal ele me ouviu. E quando ele me ouviu, aceitou, acatou e já fez o relatório favorável em poucos dias. O fato é que na tentativa de facilitar e ter esse dinheiro liberado, transformou-se isso em um projeto de lei. Então hoje tem um projeto de lei. O fato é que mesmo sendo projeto de lei, isso tem que ser julgado, tem que ser votado pelos senadores, depois pelos deputados. Mas tá andando e até dezembro eu sei que isso vai virar lei, tá? Teve andamento ontem e eu quero falar para você. Aí vem alguns questionamentos, eu vou tirar essas dúvidas para vocês. Doutor Sandro, tudo bem, foi você que redigiu. Por que o senhor só colocou aposentados pensionistas do INSS? Não colocou o BPC e não colocou os servidores. Como eu disse, eu tinha que ter uma redação inquestionável, uma redação forte para ganhar Câmara e Senado. O fato é que eu tinha que ter uma razão de ser dessa lei. A razão de ser é o fato do 13º adiantado e a falta desses recursos, tanto na economia quanto no seu bolso, que já é um recurso que o Brasil já está acostumado a tê-lo. O BPC, infelizmente, por injustiça de todos os governos, tanto o atual quanto os anteriores, ele não tem esse 13º salário. Então, seria instituir um novo benefício se eu incluísse o BPC. E para instituir um novo benefício, a questão orçamentária ficaria mais complexa e também tem a questão de que, nesse período de pandemia, o que é a favor do povo só se pauta se for relativo à pandemia. O que é contra, não. Qualquer coisa serve. Mas o que é a favor do povo é só o que é relativo à pandemia que pode ser pautado. Então eu tinha que ter um fundamento baseado na pandemia e um fundamento baseado em critérios econômicos. Então esse é o motivo que o BPC e o servidor ficou excluído. Mas nada impede que depois que for feito ao aposentado e pensionista, a gente tente estender isso com base no princípio da igualdade para outras classes. Não deixou de ser um pensamento nosso. Mas, como eu disse, para se fazer coisas boas no Brasil, a estratégia é indispensável.
Então, esse é o motivo que o aposentado e pensionista foi beneficiado e o BPC e o servidor ficou de fora, por questão de estratégia. Mas vocês não foram esquecidos, porque vamos tentar estender isso. Se eu já tivesse incluído vocês desde o início, nem teriam dado atenção para o nosso 14º salário emergencial. Podem ter certeza. Segunda questão. Valores. Qual o valor do 14º emergencial? É limitado a quem recebe 3 salários mínimos? O valor é limitado a R$2.000? Não. Qual o fundamento? O fundamento é que o 13º foi consumido para te salvar. E esse dinheiro vai fazer falta na economia. Eu estou tentando te explicar o seguinte: o governo preocupa mais com a economia do que com você. Falando um português claro. Então eu estou pensando em preparar o campo através da economia. Então esse dinheiro era injetado na economia no mês de dezembro e não vai ser injetado. Então foi o motivo que eu pude ampliá-lo até o teto da Previdência, ou seja, você pode receber até R$6.102, que é o teto da Previdência. Se você recebe um salário mínimo, você vai receber um salário mínimo. Se você recebe 3 salários mínimos, você vai receber 3 salários mínimos. E se você recebe R$6.100, você vai receber os 6.100. Esse dinheiro é o que a economia estava acostumada. E era o que você também estava acostumado. Mas para convencer o governo, o meu fundamento é a economia, para beneficiar você. Entenderam? Então esse é o sentido de ser dessa lei. Aqui eu estou explicando critérios técnicos para que você possa entender como ele foi formulado. Como vai ser a forma de pagamento? A forma de pagamento vai ser a mesma do 13º salário, em 2 parcelas. Mesmos critérios, a lei alterada, a lei 8.213, desculpe. Então, os mesmos fundamentos. Então, como vai ser? Da mesma forma que você é acostumado a receber seu 13º, vai ser o seu 14º. Tá bom? Pessoal que recebe auxílio doença, auxílio acidente, vai receber? Sim, vai receber. Eu tive que usar os mesmos critérios e graças a Deus vocês foram socorridos. E o pessoal do auxílio reclusão? Também. Não é minha vontade, mas a lei é assim. Sendo criterioso para vocês, não é minha vontade, mas a lei é assim. Então eles também receberão. É injusto, mas não foi eu que fiz esses critérios. Eu simplesmente usei a melhor estratégia para que a lei pudesse ser aproveitada. Então estou aqui prestando justificativas para vocês, tá bom? Ok. Então vamos agora ao novo critério. Como está? Como está o andamento? Olha só, já se tornou um projeto de lei. Esse projeto de lei já foi submetido ao CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Assuntos Econômicos, ela diz, tem dinheiro para pagar. Simples assim. Qual a função da Comissão de Assuntos Econômicos? Tem dinheiro para pagar. Ótimo. Se tem dinheiro para pagar, põe em votação. E depois, o autor da ideia, que antes era relator, e depois, através de uma conversa aqui em uma live, para quem reclama que as nossas lives não servem para nada, aqui em uma live a gente se convenceu e viu que a melhor estratégia era transformar isso numa PL, o autor passou a ser o Paulo Paim. E o próprio autor poderia fazer um requerimento de urgência e através daqui a gente fez esse pedido e pediu para ele fazer esse requerimento de urgência e ele assim o fez. Então foi feito o requerimento de urgência em que já está na mão tanto do presidente da República para pagar talvez por um MP e também do presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre. Então está na mão dele. Entenderam? Dos dois. Tanto o presidente pode editar um MP e declarar que vai pagar para vocês, como o presidente do Senado também já pode colocar em votação. Lembrem-se que o argumento para convencer o presidente da República não é o aposentado e pensionista, é a economia. É estratégico. Tá bom? Beleza. Então, já está perto de colocar em votação. E ontem, em declaração no plenário, foi pressionado o presidente do Senado novamente. Tá? Paulo Paim, que é o autor, fez uma declaração e eu vou colocar aqui para vocês o vídeo. Por favor, assistam o vídeo dele. Sandro Gonçalves sou eu que ele cita lá no
na declaração dele. E isso traz toda pressão, traz todo o fundamento toda pressão, todo fundamento para que isso seja julgado rápido. E conversando com o próprio Paulo Paim, ele falou que o presidente do Senado já sinalizou em colocar em votação que é uma causa justa, humanitária e que ele entende que é justo, tá? Outra coisa, enquanto a gente trabalha no Senado, a gente também trabalha na Câmara. A Câmara já está bem preparada, tanto é que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já assinou um pedido de indicação da Câmara, que foi feito pelo deputado Jesus Sérgio, enviando esse ofício ao Paulo Guedes para que pagasse o 14º. Então, resumindo, fazendo o resumo da ópera aqui, tanto Câmara quanto Senado estão interessados em pagar. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, para que você esteja esclarecido sobre o 14º, é isso aqui que eu queria trazer para vocês. Agora eu quero que você veja o vídeo aí na frente do senador Paulo Paim pressionando o Senado para pôr em votação, tá bom? Muito obrigado, desculpe ter estendido um pouco o vídeo, mas é porque é muito importante eu trazer todas essas declarações de forma bem clara para você, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Meus amigos e minhas amigas, o número de aposentados e pensionistas do INSS hoje no Brasil se aproxima de 35 milhões. Quase 80% recebe um salário mínimo. Quase 15% da população tem rendimentos de aposentadoria ou pensão, que reativam os municípios, principalmente os mais pobres, os menores, né? É a maior proporção da série histórica da pesquisa do IBGE. Esse setor da sociedade também tem sido atingido pela atual crise social e econômica da pandemia, ou seja, do Covid-19. Pegou a todos, não escapa ninguém, e principalmente os idosos. A recessão é enorme. Voltamos aos tempos da carestia. O custo de vida aumentou drasticamente. Hoje as aposentadorias não dão conta para comprar produtos básicos, alimentação, remédios, pagar luz, gás. 43% dos brasileiros contam com mais de 60 anos. São arrimo de família que sustentam filhos e netos, muitas vezes gerem devido ao desemprego. Percentual que sobe para 53% no caso dos homens. Vejam a importância dos nossos aposentados e pensionistas no contexto familiar. Temos que valorizar essa categoria, que tanto fez pelo Brasil ao longo de toda uma vida. E hoje, vê seus benefícios reduzidos, não poder comprar alimentação, remédio, enfim, a pandemia diminuindo o seu poder de compra. Eles estão pedindo socorro. Por iniciativa do advogado Sandro Gonçalves de São Paulo, e um pool de blogs envolvendo milhões e milhões de aposentados, foi encaminhado para mim e apresentamos à Comissão de Direitos Humanos do Senado uma sugestão legislativa para a criação do 14º salário como gratificação emergencial aos aposentados e pensionistas do nosso INSS. Essa sugestão, devido à própria pandemia, as comissões não estão votando, já dei um parecer favorável, foi transformado no projeto de lei 3.656 de 2020. Tendo aí, claro, a relatoria no plenário de uma indicação do presidente Davi. O 14º salário, além de socorrer os aposentados que estão em grupo de risco, também pode servir como uma injeção de recursos na economia. Segundo a COBAP, isso vai representar cerca de 42, 43 bilhões de reais, representando dinheiro novo no comércio local, enfim, remédio, alimentação, roupa, gerando impostos, movimentando a economia local, fortalecendo, inclusive, empregos e colaborando para a retomada do crescimento econômico do nosso país. Nós sabemos, é mais importante isso do que qualquer outro tipo de ajuda para o município. Toda a renda extra é de extrema importância para a sobrevivência da nossa população, que há anos sofre com as mazelas e com os arroxos impostos
pelo governo. O 14º, creiam, é uma questão humanitária, pois ajudará no amparo dessa categoria vulnerável da sociedade brasileira. Os aposentados e pensionistas sustentam toda uma rede familiar. Antes da pandemia, eram mais de 10 milhões de pessoas que já dependiam dessa renda dos idosos para eles sobreviverem. Agora pode saber que dobrou. Por isso, respeitosamente, carinhosamente, humildemente, faço um apelo aos senhores senadores e senadoras. Vamos aprovar o PL 3657/2020, que cria o 14º salário emergencial para os aposentados e pensionistas do INSS. É só esse ano, na emergência. É uma forma de reativar o mundo do comércio, da alimentação, do remédio, da roupa. É defender vidas. Salário mínimo emergencial, como o 14º, vai pegar a maioria dos aposentados e pensionistas. Estamos juntos. Vote sim. Devido aos impactos negativos da pandemia do coronavírus, o Senado resolveu dar prosseguimento a uma ideia apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania, que prevê o pagamento do 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS. As ideias, que recebem mais de 20 mil apoios, são debatidas na Comissão de Direitos Humanos e podem virar projetos de lei como esse. Para a aprovação do 14º salário emergencial, a proposta passa por 4 etapas. A primeira etapa já aconteceu. A proposta publicada no portal E-Cidadania alcançou mais de 30 mil assinaturas e, com isso, foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na CDH, a proposta é analisada por um colegiado de senadores que votam se ela vai virar um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição. A proposta é colocada em votação em plenário. Se for aprovada, será encaminhada à Câmara para também ser votada pelos deputados por maioria simples. Após a aprovação do Senado e na Câmara, o projeto, enfim, é enviado ao presidente da República, que decide se veta ou sanciona a lei. Propostas apresentadas ao E-Cidadania podem ser deferidas ao presidente da CDH, que é quem recebe essas propostas populares. O senador Paulo Paim foi quem fez o relatório favorável à transformação dessa ideia em projeto de lei. O país precisa saber que nesses tempos de pandemia, os aposentados e pensionistas estão arcando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele o socorro para filhos e netos. Como houve o adiantamento do 13º, no mês de dezembro, esses aposentados e pensionistas ficariam sem recursos. Haja vista que o adiantamento foi para se resguardar neste período de pandemia do Covid-19. Então, no mês de dezembro, esse dinheiro faria falta, tanto para os aposentados, que são grupo de risco, assim também como para a economia, que já está acostumada com esse aporte de recursos todo mês de dezembro. Para o aposentado Victor, o momento atual tem sido muito difícil e a aprovação do 14º salário ajudaria bastante com as despesas. O 14º seria muito bom, muito proveitoso nesse momento, porque a gente teria certeza que no final do ano a gente poderia colocar algumas contas em dia, poder se equilibrar e começar um novo ano com muita esperança. Se for aprovado, o 14º salário será pago a todos os beneficiários da Previdência Social, sejam eles aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença, de auxílio-reclusão, entre outros.